Avançando. O Brasil e suas regiões. Nós precisamos saber, antes de começar, o que é região. Aqui no livro, nós temos dois termos, que é região e regionalização. Nós precisamos saber definir esses dois termos, tá? Região, aqui traz esse conceito de que região, ela pode ser definida como uma porção da superfície terrestre que reúne características que vai diferenciar uma região da outra. Já a regionalização é essa divisão do espaço geográfico em porções que apresentam características semelhantes. Então, logo aqui, ó, em região, são características que vai diferenciar uma região da outra. Já regionalização são porções de terra, certo? Que vai apresentar características semelhantes. E aí, no decorrer da aula, vocês vão observar lá no finalzinho da aula essa diferença, como que ela é tratada pelo IBGE, certo? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, retratado aqui pela sigla IBGE, ele divide o Brasil em 5 regiões, certo? Lembrando as aulas anteriores, as várias divisões que teve o Brasil, desde lá da capitania hereditárias até chegar o que somos hoje aqui, essa divisão aqui. Esse mapa ele traz uma divisão do ano de 2016, certo? Então, ela é uma divisão atual, certo? E as regiões as quais o IBGE divide o Brasil são essas aqui, a região norte, aqui de verde, onde está localizada a maior parte da floresta amazônica, é a maior região em extensão territorial. Nós temos aqui a região nordeste, onde está localizado o nosso estado aqui, a Bahia, e a Alcobaça deve estar por aqui, ó. Nós temos também a região centro-oeste, que é a região onde está localizada a capital do Brasil, Brasília. Nós temos a região sudeste aqui de amarelo. A região sudeste é uma das regiões mais industrializada do país aqui. Nós temos aqui a região sul, que é a menor em extensão territorial, certo? Então, nós temos aqui, avançando. O governo brasileiro, ele vai adotar sempre essa divisão do IBGE. Essa é a divisão oficial, tá? Feita pelo IBGE. Então, sempre que os nossos governantes vão tomar uma decisão, eles vão respeitar essa divisão, certo? Por que essa divisão é importante? Com essa divisão aqui. Essa divisão ela vai facilitar os governantes, o governo federal, a fazer os investimentos, certo? Em educação, em saúde, certo? Transporte, todos os investimentos, as políticas públicas, eles vão levar em conta os dados coletados pelo IBGE. E aqui nós temos dados do censo de 2015, em que ele vai trazendo para a gente aqui um número de habitantes nessas 5 regiões, tá? Então, aqui a gente observa as regiões mais populosas, né? Nós temos aqui a região sudeste, a mais populosa, certo? E temos a menos populosa, que é aqui a região centro-oeste, certo? Nós não vamos adentrar muito nesses dados, porque à frente no livro nós vamos estudar mais detalhadamente o clima, a vegetação, a hidrografia de todas as regiões, certo? Então, nós não vamos adentrar muito, mas precisamos aprender nessa aula de hoje que para todo investimento do governo federal, vai sempre seguir os dados adotados pelo IBGE, certo? Aqui é que vai dizer, quando tem um total
esse dinheiro que o governo investe nos municípios, nos estados, nas regiões, ele vem dos nossos impostos, certo? Os impostos que os pais de vocês pagam é que é revertido para cada região aqui, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e a região sul são os impostos. Então, esses dados são importantes porque como é que ele vai saber quanto que ele tem que investir em saúde em cada região? Então, ele vai aqui pelo número da população. Como que ele deve investir em educação? Também ele vai aqui pelo número da população, ele vai verificar desses habitantes quais estão na faixa etária do fundamental, da educação infantil, do ensino médio. Por isso é importante os dados coletados pelo IBGE. E essa divisão política, essa divisão regional, ela vai facilitar na hora de investir esses recursos públicos, tá? Vai ajudar bastante os nossos governantes. Aqui nós vamos ver algumas características das grandes regiões do Brasil. Nós já sabemos que são 5 regiões, né? O IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e a região Sul. Nós vamos apenas saber alguns detalhes de cada uma dessas regiões, pois mais à frente nós iremos estudar detalhadamente cada uma dessas regiões, certo? Aqui, primeiro, nós temos aqui a região norte. E aqui na região norte nós estamos vendo uma vista do Parque Nacional no estado do Amazonas, no ano de 2017, certo? Então, a região norte ela é ocupada, quase metade do território brasileiro é ocupado pela floresta amazônica, certo? É a região mais extensa territorialmente, tá? E como a gente colocou aqui, é quase metade do território brasileiro está na floresta amazônica, certo? E grande parte também da floresta amazônica está na região norte, certo? Aqui na região norte, na floresta amazônica, nós vamos encontrar uma grande diversidade de ecossistemas, certo? Tanto na fauna quanto na flora. É a parte do território mais preservada que existe atualmente, ainda está na região norte. Se vocês ligarem a televisão de vocês em um jornal, vocês vão observar que praticamente todos os dias é um tema que está em debate nas mídias, que é justamente a preservação da floresta amazônica. Ela é considerada o pulmão do mundo. Então, é muito importante aqui a região norte para o nosso país por conta da biodiversidade aqui da floresta amazônica. Avançando. Nós temos aqui agora a região Nordeste. A região Nordeste é aqui onde nós estamos, tá? É a nossa região, nós somos nordestinos, tá? Então, a região Nordeste, uma das características dela é justamente as grandes paisagens, né? Que existe aqui na nossa região. O clima também, clima quente e fresco, tá? Que ela apresenta, esse clima ameno, certo? Aqui você não vai encontrar tanta chuva como existe em algumas regiões da sul ou sudeste, mas nem aqui na norte. Então aqui a nossa região, o clima é bem ameno, certo? Ela também é a região em que possui um extenso litoral, certo? As belas praias, certo? Que vai chamar a atenção dos turistas. Então, muitos turistas nos visitam anualmente para conhecer essas belas praias, certo? Só que aqui a gente está falando dessa parte física. Porém, a região Nordeste ela tem muito mais a oferecer, os pontos turísticos, a cultura, enfim, avançando. Nós temos aqui, continuando com as grandes regiões do Brasil,
nós temos aqui a região centro-oeste. Estamos trazendo aqui para vocês, ó, uma imagem do livro didático de vocês. Essa imagem é da capital do Brasil, Brasília, que fica na região centro-oeste, certo? É a menos populosa do Brasil, certo? Já falamos que é onde fica a capital do Brasil, Brasília. E um dos destaques é a criação de gado bovino, certo? Então, essa aqui é a nossa região centro-oeste. Essa região ela também tem uma grande importância, porque é as atividades políticas. Tudo que acontece num país é decidido aqui em Brasília, as grandes decisões, as leis, as políticas públicas, elas serão debatidas aqui no Planalto, certo? Onde fica os três poderes em Brasília. Então, ela é muito importante para o país também, essa região, certo? A outra região que nós vamos trazer agora é a região sudeste, certo? A região sudeste, ela é uma das regiões economicamente mais desenvolvidas, certo? A população também é a maior população, está na região sudeste, tá? E mais da metade das indústrias que existem no país, no Brasil, está localizado também aqui na região sudeste. Então, economicamente, é uma das regiões de grande importância no país. A quinta região que nós estamos trazendo aqui é a região sul, certo? A região sul, ela também tem uma grande importância econômica, certo? É a segunda região mais industrializada. Porém, é a menor em extensão territorial, é a região sul, certo? Avançando. Avançando aqui. No início da nossa aula, eu pedi para vocês observarem, prestar bastante atenção, que no decorrer da aula ia ficar bem mais claro o conceito de região e regionalização, certo? Aqui nós temos uma regionalização. Essa regionalização, ela se deu em 1967 por um geógrafo chamado Pedro Pinchas, tá? Ele dividiu o país, o território brasileiro, nessas três regiões geoeconômicas. Aqui nós temos uma regionalização, certo? Lembra que nós falamos que regionalização era o quê? Era a divisão que apresentava as características semelhantes, certo? Não foi isso? O conceito de regionalização era aquela divisão da porção geográfica em características semelhantes. E aqui está bem claro que é uma regionalização. Que o geógrafo Pedro Pinchas realizou em 1967, certo? Toda essa divisão aqui, ela tem que ser debatida pelos políticos e aí entrar em lei e está na Constituição Federal, certo? Para essa divisão, o que é que o Pedro Pinchas, o geógrafo Pedro Pinchas, observou? Ele levou em consideração principalmente alguns aspectos. Que aspectos foram esses? Foram justamente o que nós falamos, os aspectos históricos, certo? De ocupação na época da colonização e também ele observou as atividades econômicas em todo o território brasileiro. E aí, aquelas que tinham afinidade e semelhança ficaram próximas. Então, nós temos aqui, se vocês observarem, aqui na Bahia, por exemplo, que se chama aqui a região centro-sul, certo? Ela vai trazer um pedaço aqui do estado de Minas Gerais, fazendo divisa aqui com a Bahia. Mas por quê? Ao fazer essa divisão, observou-se principalmente a cultura, o tipo de clima,
certo? Então, essa semelhança fez com que essa parte aqui de Minas Gerais ficasse aqui nessa região que está localizada a Bahia. Então, isso aqui nós temos uma regionalização. Aqui, nós temos aqui as divisões regionais. Lembrando, lá numa aula anterior, que nós estudamos o primeiro mapa do Brasil, que eu coloquei para vocês, que o Brasil ele passou por vários arcabouços, o mapa passou por vários esqueletos até chegar o que ele é hoje. E aqui vocês vão ler em casa atentamente e vão observar algumas dessas mudanças aqui nessas divisões regionais do Brasil, tá? Aqui vocês observam a região norte, tá vendo? Ela entra aqui nesse território que hoje é a região nordeste. A região nordeste ela é bem pequenininha, vocês estão vendo aqui? Hoje a região nordeste ela acompanha esse território todo aqui e Bahia aqui. Aqui nós temos a região S, região sul e a região centro. Então vai estar sempre transformando. E como é que isso tudo acontece? Acontece do dia para a noite? Não. Isso são os interesses políticos também, certo? Então é debatido pelos políticos, vai para o Congresso, vai para o Planalto, até ser definido. Aqui nós temos outros dois mapas de 1960, tá vendo? Já tem algumas transformações em relação ao primeiro mapa que a gente apresentou, certo? E aqui já vai tomando forma. Aqui, atualmente é esse aqui, o mapa. E a gente pode comparar aqui, tá vendo? As mudanças que foram ocorrendo, tá? Na região sudeste, certo? E aqui vocês vão observando. Então, para hoje é só a gente se ver na próxima aula, certo? E eu queria chamar a atenção de vocês para o retorno das atividades. São poucos os alunos que estão dando retorno para a tia Thelma, tirando foto das atividades, gravando vídeo, gravando áudios. Então eu gostaria, estou aqui com a carinha zangada, dizendo, estou esperando o retorno das atividades, certo?